Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à conferência da Marco Polo referente aos resultados do terceiro trimestre de 2025. A apresentação e os comentários sobre os resultados serão apresentados pelos senhores André Armaganijan, CEO, Pablo Mota, CFO e diretor de Relações com Investidores, e Eduardo Willrich, gerente jurídico e de Relações com Investidores. Destacamos que a ferramenta de tradução simultânea está disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation na parte inferior da tela e escolher o idioma de sua preferência. Esta conferência está sendo gravada e ficará disponível no site de Relações com Investidores da companhia, ri.marcopolo.com.br, assim como a apresentação aqui exposta. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveitamos para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Marco Polo e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros, e, portanto, que dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Daremos início à apresentação, passando a palavra ao Sr. Pablo. Por favor, Pablo, pode prosseguir. Bom dia a todos. Gostaríamos de agradecer pela participação na teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2025. Podemos avançar para o slide 4, onde iniciaremos com os destaques. No trimestre, a Marco Polo mostrou forte crescimento da receita associada aos mercados externos, com expansão de 51% da receita em suas operações internacionais e 43% nas exportações. O lucro líquido alcançou 329,6 milhões e o ROIC manteve-se no patamar de 25%. Podemos passar agora para o próximo slide. Nos 9 meses de 2025, a produção brasileira de ônibus apresentou crescimento de 2,1%, com destaque para as exportações, um crescimento de 21,6% no período. O desempenho reforça a expectativa de pequeno crescimento de produção em 2025 na comparação com 2024. De certa forma, o volume ainda é insuficiente para frear o envelhecimento da frota brasileira, que tem sido visto ao longo desses últimos 12 anos. Podemos passar para o próximo slide. No trimestre, a produção da Marco Polo direcionada ao mercado brasileiro caiu 8%. A produção destinada à exportação a partir do Brasil cresceu 18%. E nas operações internacionais, vimos crescimento de 26% na produção. Na comparação com o mesmo trimestre de 2024, a estabilidade de volumes está associada ao arrefecimento no mercado interno, sendo parcialmente compensado com o crescimento de volume nas exportações e nas operações internacionais da companhia. A participação de mercado da Marco Polo na produção brasileira de carrocerias foi de 48,7% no terceiro trimestre de 2025, contra 47,6% no terceiro trimestre de 2024. Podemos seguir ao próximo slide. A receita líquida consolidada alcançou 2,5 bilhões no terceiro trimestre de 2025, com maior participação do segmento de rodoviários, especialmente entregas associadas ao mercado externo, tendo a Argentina como principal destaque. A receita originada pelas operações de mercado externo, considerando as exportações e as operações internacionais, representaram aproximadamente 50% da receita líquida da Marco Polo, equilibrando a representatividade das vendas realizadas no Brasil. Podemos passar ao próximo slide. O lucro bruto consolidado do terceiro trimestre de 2025 atingiu 668,7 milhões, com margem bruta de 26,7%. O aumento do lucro bruto e a margem bruta estão associados à melhor performance das operações externas,
a uma maior alavancagem operacional, bem como a captura de ganhos iniciais de eficiência em mão de obra. O EBITDA foi de 419,8 milhões, com margem de 16,8%, porém, foi afetado negativamente, de forma não recorrente, em 71,3 milhões, pelos resultados da coligada canadense New Flyer. Excluído o montante não recorrente, o EBITDA e a margem EBITDA teriam sido de 491,1 milhões e 19,6%, respectivamente. O lucro líquido consolidado do terceiro trimestre de 2025 foi de 329,6 milhões, com margem de 13,2%, contra resultado de 335,7 milhões e margem de 14,5% no terceiro trimestre de 2024. Passo agora a palavra ao André, que falará sobre o cenário de mercado e as perspectivas para o restante do ano. Obrigado, Pablo. Bom dia a todos. Começamos falando sobre rodoviários. O crescimento das entregas nas nossas operações internacionais e exportações acabaram compensando o recuo do mercado no Brasil. O mix foi bom, mas inferior em termos de valor agregado ao que vimos no terceiro trimestre de 2024, mesmo que com evolução frente ao segundo trimestre de 2025. O quarto trimestre deve manter um bom ritmo de entregas, considerando a sazonalidade também positiva. Nos urbanos, estamos vendo crescimento sequencial de volumes, reforçando uma visão positiva para o segmento. O destaque foi as entregas recordes de carrocerias para ônibus elétricos nesse trimestre, com 64 unidades do Attive no Brasil. Para micros e volares, também tivemos a entrega de volumes interessantes, 631 unidades no trimestre, com micros ganhando relevância frente aos volares, em função da forte base de comparação estabelecida no volare no terceiro tri de 2024. Seguimos na expectativa para a realização do próximo pregão do Caminho da Escola. Podemos seguir para o próximo slide. As operações internacionais foram um grande destaque do trimestre, com crescimento de volumes e evolução do mix de vendas na comparação com o terceiro trimestre de 2024. Mesmo com queda nos volumes entregues, a Volgren conseguiu expandir sua rentabilidade no trimestre. A carteira de pedidos consistente com produtos de alto valor agregado, incluindo elétricos, reforça o tom positivo para os resultados da operação australiana também em 2026. Em setembro, a Marco Polo promoveu o lançamento da família G8 no mercado australiano, com o modelo Paradiso G8 1300. A Metalsur manteve um bom ritmo de entregas de rodoviários de alto valor agregado no terceiro trimestre de 2025. A expectativa agora fica por conta dos reflexos na economia local em relação ao resultado das eleições realizadas no último domingo. A Polomex manteve uma visão mais cautelosa para 2025, mas projeta expectativas melhores para 2026 a partir da estabilização das discussões sobre tarifas com os Estados Unidos. A Masa apresentou crescimento de entregas e manteve resultados positivos, alimentando boas perspectivas para o final de 2025 e 2026, com destaque para o segmento de rodoviários. Podemos passar para o próximo slide. Em outubro de 2025, apresentamos na Busworld, principal feira mundial voltada ao mercado de ônibus, realizada na Bélgica, os modelos Paradiso 1200 e Paradiso 1350 da geração 8 e Volare Attack 9 híbrido a etanol. Os modelos reforçam a presença global da marca, a aplicação de tecnologia pioneira em descarbonização e a consolidação dos conceitos de segurança e conforto da família G8. A companhia trabalha agora na homologação dos modelos Paradiso para vendas no mercado europeu e primeiras entregas estão previstas para o quarto trimestre de 2026 e início de 2027. Quanto aos pilares de crescimento do negócio que identificávamos no final de 2024, todos vêm entregando resultados positivos. Operações internacionais e exportações como grandes destaques de 2025 e eficiência e alavancagem operacional mostrando avanço, especialmente com o aumento da margem bruta. As taxas de juros elevadas impactam a renovação das frotas, com o mercado brasileiro entrando em compasso de espera pela suavização dos custos de financiamento. Seguimos atentos às oportunidades em 2026, com foco na eficiência, propulsões alternativas ganhando espaço no segmento urbano e licitações que podem ajudar o início
do próximo ano. Podemos passar agora para a sessão de perguntas e respostas. Iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, clique no ícone levantar a mão que aparece na parte inferior de sua tela. Nossa primeira pergunta vem de Lucas Marchiori, do BTG Pactual. Lucas, o seu microfone já está liberado. Tá ótimo. Obrigado, pessoal. Bom dia a todos. Dois tópicos também do meu lado. O primeiro, vocês poderiam esclarecer um pouquinho para a gente, pessoal? Ficou uma dúvida na leitura do release sobre a questão da contabilização do programa do Mover, né? E mais especificamente, né, o que que te viabiliza a tomar esse crédito do programa e um pouco também da diferença do crédito, né, que veio do programa nesse trimestre versus o trimestre anterior ou os últimos trimestres, se teve alguma coisa em particular aí que te possibilitou tomar um pouco mais desse crédito. Acho que essa é a primeira pergunta. E a segunda, um pouco mais direto, a gente está, né, nessa discussão sobre possibilidade de mudança na regra dos dividendos. E tendo em vista aí a construção de reserva de lucro do balanço de vocês, o espaço para distribuição, queria entender como que está a cabeça da administração hoje para eventualmente antecipar a distribuição de dividendos para os acionistas e qual que é um pouco o planejamento de vocês nesse tópico, pessoal. Muito obrigado. Excelente, Lucas. Aqui é o Pablo falando. Obrigado pelas perguntas. Então, vamos começar aqui pela questão do Mover, né? O Mover ele é um programa, né, criado aí pelo governo federal para fomentar projetos que envolvam pesquisa e desenvolvimento em soluções de produtos e melhorias de processos, especialmente relacionados aí a aquelas diretrizes da nova política brasileira, né? E aí, nesse contexto, o que que a gente vê? Ele é um programa que ele está diretamente relacionado como um incentivo fiscal que se dá em cima de dispêndios realizados pela companhia nesses projetos de desenvolvimento, né? Então, o que que nós tivemos agora nesse trimestre foi uma concentração maior de alguns dispêndios que acabou trazendo aí um resultado com uma maior materialidade em termos de benefício, né? A gente vê a Marco Polo, ela já é habilitada desse programa desde o início dele, né? Então, ela vem reconhecendo esses ganhos em cima dos seus dispêndios, mas na prática, a questão de a gente entender a recorrência destes números vai ser muito relacionada ao quanto, naquele período específico, a Marco Polo for investir em projetos de P&D, e muito do que a gente está falando aqui desse, que é base para a obtenção desse benefício, se dá em cima de OPEX, né? Então, basicamente gastos aí das pessoas envolvidas dentro do nosso processo e alguns materiais que são necessários para os protótipos que acabam sendo, de certa forma, a base para o benefício. Então, esse trimestre, a gente vê, assim, uma relevância maior pela concentração maior dos dispêndios. Então, a gente não consegue enxergar, pelo menos dentro desses próximos, que, de fato, vai haver concentrações similares que possam estar, de fato, trazendo patamares similares ao que nós tivemos agora nesse trimestre. Então, esse é o ponto do mover, né? E quando a gente fala do ponto de vista, então, dos dividendos, né, acho que isso é algo que nós temos trazido de maneira muito forte. A Marco Polo, ela tem hoje, né, uma política, um alinhamento junto ao seu conselho, né, do sentido de estar distribuindo trimestralmente os seus resultados. E esse trimestre a gente não vai ter nada diferente, a gente vai ter também esse trabalho de distribuição. E o que nós temos hoje, na prática, é que qualquer mudança no ambiente legislativo que possa estar efetivamente mudando a questão tributária, no momento em que houver a definição oportuna ali da discussão da distribuição de dividendos, efetivamente isso vai ter que ser trazido para a mesa e ser feito algum tipo de análise efetivamente sobre o tema. Então, o entendimento hoje é: nós teremos a distribuição dos dividendos e seguiremos as políticas que a gente vem adotando, né? Então, nada diferente delas, mudanças aí no momento oportuno serão trazidas para a mesa e serão avaliadas internamente. Legal. Obrigado, Pablo. Valeu pelas respostas aí. Bom dia. Imagina, bom dia. Nossa próxima pergunta vem de Gabriel Rezende, do Itaú BBA. Gabriel, seu microfone já está liberado.
pelo espaço aqui. Vocês conseguem me ouvir? Te ouvimos, senhor. Opa. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço aqui. 2 pontos aqui do nosso lado do Itaú também. A gente está vendo uma reação forte no papel hoje e conversando aqui com os investidores, a gente entende que isso é principalmente reflexo de uma expectativa um pouco diferente versus o que foi reportado ali para a linha de receita no mercado doméstico, tanto entregas quanto receita. Então, se vocês puderem explorar um pouco mais esse ponto, só entender se, enfim, o número que a gente viu agora no terceiro TRI, em alguma medida refletiu alguma entrega que escorregou do terceiro TRI para o quarto TRI, um descasamento versus o número das associações que a gente tem aqui reportados, como que eventualmente essa performance de mercado doméstico no terceiro TRI faz a companhia eventualmente repensar a performance do mercado doméstico para 2026. Então, se vocês puderem explorar um pouco mais esse ponto da demanda do mercado doméstico, para a gente seria ótimo. E aí, do lado positivo, né, a gente viu essa margem bruta recorde, patamar de 26,7%, entendo que foi a maior margem bruta já reportada aí pela Marco Polo. Se vocês puderem também explorar um pouquinho o que foram os principais drivers, como que isso deveria se comportar para os próximos trimestres, se leva a companhia aí a ter um otimismo um pouco maior com a rentabilidade para frente, também ajuda a gente. Obrigado. Perfeito, né? Então, começo falando um pouco aqui sobre a receita, né? Nós tivemos aí, de fato, uma receita que na composição, ela tem aí uma relevância, especialmente pelas operações internacionais e de fato, as nossas exportações. Quando a gente fala aí do mercado interno, né, acho que o que a gente tem efetivamente visto dentro de um cenário de curto prazo, realmente é taxa de juros, num ambiente onde tem sido mais desafiador para o próprio operador estar tomando decisões de grandes renovações, especialmente no cenário onde a gente começa a ver aí um cenário mais inflacionário um pouco mais ajustado, um nível de empregabilidade ainda bastante elevado, e isso acaba fazendo com que o operador comece a enxergar um horizonte de médio e longo prazo, uma potencial aí redução de taxas, e isso acaba fazendo com que nessa tomada de decisão de mais curto prazo, isso tenha um impacto maior nessa tomada de decisão. Então, basicamente, esse é o cenário atual. A gente vê que isso, né, de certa forma, nesse trimestre também acaba trazendo aí algum impacto, mas de toda maneira, a carteira ainda dentro desse contexto de ano, ela é uma carteira bastante fortalecida, né? A gente já começa a ver, até em linha com aquilo que nós vimos conversando, uns veículos mais pesados concentrados agora nesse segundo semestre, o que acaba de fato aí também gerando uma margem e ajudando nessa margem em termos de efetivamente aí estar trazendo mais valor agregado para os nossos resultados consolidados. Bom dia, Gabriel. Em relação à questão da diferença no volume, quando a gente observa, tem algo como 150 unidades, 170 unidades de volume produzido a mais do que volume faturado, e isso é natural de um trimestre para o outro, né? Por isso que a gente sempre pede para se olhar um período um pouco mais longo de tempo. Normalmente esses volumes se compensam em 2 ou 3 trimestres, a gente volta a fazer toda a entrega daquilo que foi produzido e zero o número de novo. Então, a gente teve, por exemplo, no segundo trimestre de 25, um volume de entregas maior do que de produção. Agora, se isso se inverteu, eventualmente no quarto trimestre pode acontecer o movimento de novo de ter mais entregas do que produção. E é natural, por isso sempre olhar um período mais longo, acho mais interessante aí para acompanhar a receita. Tá claro. Pessoal, se eu puder só fazer um follow-up rápido, o Pablo comentou sobre a carteira que segue bem saudável. Qual que é o último mês de visibilidade para o mercado doméstico, em termos de backlog? Gabriel, é o André. Desculpa, que nós Vai não lá, vai lá. estamos juntos. Não, em fevereiro a gente está falando uma média de 3 meses e meio de carteira, Gabriel, em todos os segmentos. A gente está praticamente com a carteira do ano fechada. A gente tinha uma questão de urbanos que está praticamente resolvida e uma carteira, uma visão de carteira de trimestre. E acompanhando 3 meses e meio. E acompanhando o comentário do Pablo e do Eduardo, né? O que a gente vê é claro, um mercado que ainda sofre impactos pela alta taxa de juros. Ela ainda não baixou. Lá atrás, no começo do ano,
se previa uma baixa maior, isso ainda não aconteceu, o impacto. A gente sabe que grande parte dos financiamentos, das compras são feitas através de financiamento, mais de 90%, mas a gente vê aquele tema que a gente sempre traz para a mesa, né? A necessidade de renovação de frota, ainda com a idade média bastante envelhecida. Nas conversas que eu tive com os operadores e clientes, há um interesse realmente de fazer a renovação. Agora, claro, eles estão sempre cautelosos e olhando para o melhor momento para se fazer isso. E claro, também, quando a gente olha para ano, né, a gente lembra que, e agora eu começo a olhar para 26, a gente lembra que esse segmento tem uma sazonalidade natural dele. Então a gente deve fechar um ano alinhado com as expectativas, e quando a gente olha para o próximo ano, o início de uma sazonalidade natural do segmento, de maiores compras acontecendo sempre no segundo semestre. Tá certo. Obrigado, André, Pablo, Eduardo. Nossa próxima pergunta vem de Kiefer Kennedy, do Citigroup. Senhor Kiefer, o seu microfone já está liberado. Tudo bem, pessoal? Bom dia, parabéns pelos resultados. Obrigado por tomarem aqui minha pergunta. São duas aqui do lado do Citi também. Eu queria explorar um pouco melhor essa questão do impairment da New Fly, pegar um pouco da visão de vocês. Acho que em grande parte já era esperado, né, pelos investidores, a empresa divulga seus resultados, mas eu queria pegar um feedback por parte de vocês aí é, sobre esse tema, né, justamente como tem sido lá as interações com a companhia, se tem algo adicional aqui para vir e para acrescentar, e também sobre o recall de bateria que eles anunciaram mais recentemente. Qual que é a visão de vocês sobre esse tema? E o segundo ponto, sobre os negócios internacionais, queria pegar uma cor melhor aqui sobre as principais geografias, né? Acho que principalmente aqui América do Sul, Austrália, especialmente Argentina também, se vocês puderem comentar, né, tem discussões mais específicas ali relativas ao governo, o que que vocês veem de tamanho desse mercado por lá, né, que é a quantidade, talvez, de ônibus que poderiam ser renovados, eventualmente o market share da companhia na região. Óbvio que está tudo muito volátil por lá, mas qualquer cor adicional aqui ajudaria muito a gente. São esses dois pontos. Obrigado. Bom, Kefer, muito obrigado, um bom dia. E começando aqui falando de New Flyer, né? Então, o impairment que eles acabaram reconhecendo agora nesse último trimestre, ele advém da operação da ADL, né? Então, essa foi uma operação adquirida pela New Flyer por volta de 2019. E a operação da ADL, ela, naquele momento, ela tinha um contexto bastante estratégico, pensando na internacionalização da operação da New Flyer. E o que aconteceu de lá para cá? A gente vê que, de fato, a ADL, que era líder de mercado no Reino Unido, ela acabou tomando, talvez, decisões do ponto de vista de troca de propulsão, eletrificação e assim por diante, que algumas decisões acabaram não gerando os resultados que ela esperava. E dentro de um contexto onde as barreiras tarifárias do Reino Unido são bastante baixas, acabou se criando ali um espaço para a entrada do chinês no Reino Unido, e a ADL não teve ali talvez toda a capacidade de conseguir barrar, né, ou competir contra esse player chinês. E isso fez com que, de fato, ao longo dos anos, ela acabasse perdendo a sua relevância naquele mercado e, por consequência, né, o valor justo que se pagou pela companhia lá em 2019 não se sustentou, especialmente no que se refere ao goodwill. Então, isso acabou gerando mais recentemente esse impairment. Já tinha sido feito um impairment no passado, né, já baixando a expectativa de rentabilidade futura, mas agora teve um impairment um pouco mais pesado no balanço. Então, isso que refletiu agora nesse segundo trimestre de New Flyer, que nos impacta aqui no terceiro trimestre. Quando a gente olha, né, do ponto de vista aí desse recall de baterias que foi anunciado, a gente, claro, também teve esse acompanhamento. A gente acabou, de certa forma, ali também tentando buscar algum entendimento sobre esse tema. E na prática, no final do dia, a New Flyer acaba fazendo, ela é o integrador. Então, ela acaba na construção, ali na fabricação dos seus produtos, né, integrando, de certa forma, todos a cadeia de fornecedores, e entregando a solução completa para o cliente final. E dentro desse contexto, né, se identificou aí uma falha
né, no sistema de baterias, no barreamento deles, e isso, né, num primeiro momento, é um compromisso da New Flyer junto a esses clientes, né? Então, por isso da questão de ter ela anunciado e por isso também de no anúncio dela ter dito que isso poderia gerar provisionamentos materiais dentro das publicações que ela fará aí nos próximos dias. E aí, nesse contexto, o que a gente vê? Normalmente, em operações como essa, onde a empresa atua como integrador, ela possui contratos de back-to-back que permitiriam a ela recuperar algumas despesas que ela viesse a incorrer por falhas de defeitos ou qualidade na solução do produto, né? Então, aí, na prática, o que a gente vê é um cenário que deve estar ainda em discussão, né? A gente não tem detalhes, considerando que eles ainda não são públicos, mas que deve estar em discussão entre a New Flyer e os seus fornecedores, no sentido de estar avaliando quem vai estar assumindo aí a responsabilidade pelo custo total. Mas, num primeiro momento, é a New Flyer que vai estar efetivamente reconhecendo pelo compromisso dela como integrador, né, junto aos clientes. Fer, eu falo um pouco sobre as internacionais, obrigado pela pergunta. A gente está no momento, a gente, Marco Polo tem um market share muito importante em todos os mercados que a gente atua. Vamos lembrar do turnaround que a gente sempre vinha trazendo para todo esse time, o que foi feito nas operações internacionais, o quanto a gente realmente transformou o resultado da empresa. Isso se demonstra nos números com todas as ações que foram feitas, né? Depois a gente pode detalhar em separado para você. Então, a maioria dos mercados onde nós atuamos e que temos fábrica, temos uma relevância grande de market share. Isso acontece na Argentina, isso acontece na Colômbia, no México, um pouquinho menor, África do Sul, líder de mercado, Austrália também líder de mercado e crescendo. Você perguntou sobre a América Latina. A Marco Polo também é a grande encarroçadora da América Latina. Os estudos que a gente faz sempre nos mostram que a gente tem em torno de, pelo menos, mais de 40% do mercado latino-americano. Isso é muito interessante porque são diversos players, fabricantes menores de carroceria, pequenos, que produzem em diversos países, Peru, Equador, o próprio Brasil tem players grandes, o México com players importantes europeus. Então, essa liderança da empresa, ela é comprovada em números e ela, obviamente, acontece pelo produto e pela capacidade fabril e financeira da empresa. Nas internacionais, o que a gente observa? A Austrália, uma transformação, um turnaround importantíssimo. A gente tinha uma previsão de carteira um pouco menor esse ano que 24, que a gente observou que 25 acaba sendo um ano ainda melhor que 24. 26 também com um backlog importante de compras, de vendas, então a gente já vê um ano positivo para 2026 também. África do Sul, uma operação que ela vem crescendo no tempo, a gente preparou aquela operação para aumentar a sua capacidade produtiva e a gente também vem aumentando a liderança, né, em termos de participação de mercado. A gente observa que tanto a Austrália como a Austrália como a África do Sul, com o advento da pandemia, diversos encarroçadores se enfraqueceram, isso aumentou ainda mais a nossa relevância nesse cenário. O México, a gente observa um mercado um pouco mais cauteloso, principalmente pelas dúvidas em relação aos Estados Unidos, México, deixa os operadores um pouco mais cautelosos, mas a gente vê sim uma necessidade de renovação importante. A Colômbia, o mercado que está se mostrando melhor do que o que a gente previa, principalmente com uma venda maior de ônibus rodoviários. É um segmento, sim, que depende sempre do Transmilênio, que é um segmento importante de renovação e que não aconteceu esse ano, mas o segmento rodoviário foi a grande surpresa. E a China é uma operação menor, é menor, a gente tem usado ela como um piloto para a empresa, para desenvolvimento de novas soluções e ser um centro global de tecnologia, inovação e sourcing. E a Argentina, um mercado que foi também uma grande entrega por parte da Marco Polo esse ano, também consequência de todas as ações que foram feitas em anos anteriores. É um mercado importante em termos de renovação, principalmente de rodoviários, de double-deckers, e é um mercado que no segmento urbano também tem um represamento de compras importante. A frota está bem envelhecida, os fabricantes locais entregam uma capacidade que não atende toda a necessidade do mercado, mas o mercado ainda não acelerou o processo de renovação. E a gente sabe que no momento que isso for acelerado, a gente tem, sem dúvida, um crescimento importante deste setor, do segmento urbano em específico.
Então, de uma forma geral, o que a gente vê, e eu faço um último comentário, Kéfera, a gente fez recentemente um lançamento nosso na Europa, e a razão desse lançamento, claro, uma empresa global querendo expandir cada vez mais, está no DNA da empresa ser uma empresa internacional e em franca expansão, mas o que a gente observa é que nesse cenário global de encarroçamento, diversas empresas se enfraqueceram, como eu contei no caso da África do Sul e Austrália, e em outros segmentos, alguns fabricantes de chassis deixam de fazer carroceria e buscam encarroçadores fortes. Ali surge uma oportunidade para o Marco Polo se diferenciar ainda mais e ser a opção preferida, mais uma vez, com tecnologia, inovação, soluções de descarbonização e fortalezas no seu parque fabril e na sua capacidade financeira. Então, acho que esses pontos têm nos colocado no cenário internacional numa posição importante. Olhando para frente, Marco Polo é um dos players que tem uma grande oportunidade de se diferenciar como encarroçador, não só na América Latina, como no mundo. Obrigado. Boa sexta-feira aí para vocês. Obrigado, igualmente. Nossa próxima pergunta vem de Fernanda Urbano, da XP. Senhora Fernanda, o seu microfone já está liberado. Opa, bom dia, pessoal. Bom dia, André, Pablo, Eduardo. Obrigada aqui pelo espaço. Primeiro, eu queria fazer um follow-up no mercado doméstico. Enfim, já foi discutido um pouco em outras perguntas, mas vocês já vinham, né, indicando no passado de uma tendência melhor para o segmento de urbanos, e a gente viu isso se materializando aí nesse trimestre com o segmento com crescimento sequencial. Queria entender melhor como vocês estão vendo enfim, as cotações e também a carteira de pedidos para o segmento de urbanos especificamente, como que a carteira de viradas esse ano ela se compara com a carteira do ano passado, não só em volume, mas também em mix, né? O que que a gente pode pensar de representatividade de ônibus articulados, de maior valor agregado e até de elétricos para 2026, enfim, para nortear um pouco aqui as nossas projeções de crescimento e rentabilidade para o segmento de urbanos para o ano que vem. Essa seria a primeira pergunta, e uma segunda pergunta mais pontual. Queria ver se vocês teriam alguma atualização, das questões de mão de obra de maneira geral, se isso segue um gargalo ou se está mais endereçado, e também sobre a expansão da fábrica de São Mateus, como que está o ramp-up da produção de chassis, né, tanto de elétricos quanto do Volare, e se isso tem afetado de alguma forma o relacionamento de vocês com os principais parceiros, né, com as principais montadoras até então. Obrigada. Fernanda, obrigado pelas perguntas. Começando, sim, o que a gente observa, o segmento urbano, a gente vinha falando mesmo que existia uma boa oportunidade de melhora de mix, né, de venda de produtos de maior valor agregado. O articulado é um bom exemplo, e a gente tem negócios fechados que nos ajudaram no trimestre. Nós temos negócios já previstos para o próximo ano também. E o próprio elétrico, que a gente sempre comenta que tem uma entrega menor do que a prevista, mas tem uma perspectiva de cada ano ter um volume maior e mais importante que o ano anterior. Então, a gente já tem também na nossa carteira algumas entregas de elétricos previstas para o próximo ano. Aqui é sempre bom ressaltar que os anúncios feitos de conversão para eletrificação sempre trouxeram volumes maiores do que o que realmente tem acontecido, mas como a base é pequena, o que a gente vê cada trimestre, cada semestre, números melhores que os anteriores. Isso, sem dúvida, ajuda a nossa empresa. Olhando o cenário de carteira daqui para frente, eu comentei um pouco, a gente está com o ano fechado, a gente observa, de novo, e volta ao que eu falei na anterior, né, Fernanda, a sazonalidade natural do segmento acontecendo. Então, claramente você observa o segmento de rodoviários mais pesados, menos fortes no primeiro trimestre do que a gente vai ver no segundo semestre desse ano. Natural isso, a gente sempre fala sobre a venda mais aquecida em segundo semestre, e a gente vê como as grandes oportunidades, claramente, o setor de fretamento, porque sempre tem negócios de contratos novos em negociação, então isso é uma das nossas áreas de atuação, e o próprio urbano, que o urbano tem a necessidade de uma frota bastante envelhecida, e a descarbonização e as soluções de governo, os programas de governo, têm incentivado essa renovação. A gente vê um movimento muito grande, não só dos operadores, como das entidades, fortalecendo a necessidade de renovação e trazendo para debates e discussões temas justamente para acelerar esse processo de renovação. No primeiro momento, financiamento era um tema importante. Essa questão, a gente tem soluções financeiras disponíveis, cada cidade trazendo um modelo
interessante. Goiânia é um exemplo de uma cidade que trouxe uma solução interessante para financiamento. São Paulo também tem uma solução aplicada. A gente tem outras cidades que eu não vou colocar aqui em discussão nesse momento, mas que demonstram interesse de renovação de frota. E, mais uma vez, como a base é menor, é baixa, é pequena, a gente observa um potencial positivo não só no elétrico, mas sim no articulado e outras soluções de propulsão. Mão de obra. A mão de obra a gente trabalhou, a gente falou durante todo o ano que a gente ia preservar e cuidar da nossa estrutura, principalmente treiná-la, capacitá-la e desenvolvê-la. A mão de obra, sim, sempre é um desafio de expansão, mas acho que é um momento positivo para o mercado, a gente olhar que a gente não está vendo grandes crescimentos de produção neste momento. Então, a mão de obra, eu diria, não só da Marco Polo, mas da indústria, ela está disponível nas fábricas das empresas para entregarem o volume futuro que a gente enxerga. Então, ao contrário de anos anteriores, onde você via grandes picos de renovação, agora a gente tem visto, sempre falado, né, em crescimento mais orgânico, alinhado com o mercado, com sazonalidade mais bem definidas, com trimestres menores no começo do ano e maiores na segunda metade do ano, e a gente observa isso acontecendo de forma mais constante. Tá? Então, a mão de obra hoje disponível, ela tá preparada para entregar o que a gente precisa, seja no final desse ano, seja na previsão que a gente tem daqui para frente. A questão do chassi, nossa fábrica de São Mateus, sim, a gente falou muito em investimentos, investimos ali quase 260 milhões de reais nos últimos 2 anos. Foi uma grande expansão que a gente fez, não só na linha de chassis, que preparou a empresa para entrar nesse segmento, mas também para preparar o layout e melhorar a eficiência, a competitividade daquela operação. Então, não foi um investimento apenas na questão de chassi. Como é que os nossos parceiros veem? Claro, toda vez que a Marco Polo traz uma solução de chassi, ela aparece como uma concorrência natural para os players de chassis no mercado. Mas o que os números mostram, né, e acho que isso é o grande fato de toda essa evolução, é que a gente tem uma grande parte do nosso volume realmente sendo vendida através de outros fabricantes de chassis. Tá? O exemplo do elétrico, para mim, é um excelente exemplo, né, que foi exatamente onde a Marco Polo deu um salto para a fabricação de chassis com a solução elétrica, e a gente tem hoje mais de quase 1.200 ônibus vendidos elétricos no mundo, e a grande maioria desse volume, mas a grande maioria é com os nossos parceiros, não é uma solução própria. Então, nós temos soluções vendidas com chineses, com europeus, tanto em Brasil, México, Colômbia, Austrália. Então, acho que essa é uma demonstração que esse sistema ele vai continuar trabalhando na forma chassi carroceria, com as distintas soluções de chassis, e a Marco Polo, sim, com o movimento do chassi próprio, traz mais uma alternativa ao mercado. Mas eu vejo que todos os eventos, encontros e a relação diária do time comercial com os fabricantes de chassis é no sentido de mostrar isso. A Marco Polo não deixou de ser um encarroçador e não deixa de trabalhar com foco de ter na sua essência a oferta perfeita para o mercado em termos de carroceria. E essa carroceria pode ser bem complementada com as mais distintas soluções de chassis. Espero ter respondido. Se não respondi, por favor, complementa a pergunta. Tá respondido sim. Obrigada. Bom dia. Nossa próxima pergunta vem de Andressa Varotto, da UBS. Andressa, o seu microfone já está liberado. Olá, bom dia. Obrigada pela oportunidade, André, Pablo, Eduardo. Eu tenho dois pontos aqui também. O primeiro, né, gostaria de fazer um follow-up na questão de operações internacionais, especialmente a Argentina, que foi um mercado de destaque para esse ano, inclusive ajudando a compensar a queda das operações domésticas. E recentemente a gente teve alguma volatilidade ali relacionada a eleições. Eu queria saber o que que vocês têm hoje de visibilidade de carteira para esse país. E também acho que as últimas eleições legislativas a gente viu um resultado que foi considerado positivo aí para o ambiente de negócios, e como que isso se reflete nas expectativas de vocês para o próximo ano lá na Argentina. Meu segundo ponto é referente à margem, né? Vocês destacaram que esse trimestre a gente teve um ganho de eficiência de mão de obra, né? Então,
que esperar em relação a isso daqui para os próximos trimestres? E também a questão da eficiência operacional, como conciliar essa questão com uma queda com a queda de volumes que a gente tem visto no rodoviário doméstico. São esses dois pontos. Obrigada. Perfeito, Andressa. Obrigado pela pergunta. Um bom dia. Então, vamos começar falando sobre a Argentina. A Argentina, historicamente, sempre foi um mercado muito relevante para Marco Polo, né? E ao longo desses últimos anos, ela acabou, de fato, aí tendo uma demanda reprimida muito significativa, né? A gente sempre resgata aí que na Argentina são aproximadamente aí entre 38 e 40 mil ônibus circulando, e desse total aí, aproximadamente 7 mil ônibus são rodoviários, o restante são ônibus urbanos. E se a gente olhar no histórico, pelo menos destes últimos anos, desde 2019 nós não tínhamos grandes renovações dos ônibus rodoviários e os ônibus urbanos. A gente viu alguns movimentos de renovação, mas muito pontuais ao longo desses últimos anos, o que demonstra que, de fato, assim, a demanda reprimida daquele mercado é muito significativa. E o que a gente vê, então, nesse ano, né? Acho que desde do ano passado, especialmente ali no segundo semestre, a gente começa a ver a maior aproximação, né, da nossa operação local junto com os clientes argentinos, né, buscando efetivamente criar soluções financeiras para que nós viéssemos, de fato, a estar provendo soluções de produto que pudessem estar atendendo essa demanda, e com os ajustes que foram iniciados em final de 23, início de 24 ali pelo governo Milei, acabou efetivamente fortalecendo aí o poder de compra por parte do argentino, e houve muita demanda em relação ao turismo, né? Um resgate do turismo, basicamente do argentino, saindo aí principalmente para o Brasil. E isso, de fato, nos trouxe uma boa recuperação, então, em termos de receita, resultados naquela operação. A gente olha hoje, a gente vem com o primeiro semestre muito bom, esse semestre aqui também está basicamente desenhado, né? A gente está com a carteira tomada até o final do ano, e só que teve o soluço, né? Agora, depois das eleições ali as locais na província de Buenos Aires, que acabaram com a derrota do Milei, pelo menos por um percentual maior do que era o esperado, isso há pouco tempo atrás, se gerou aquela ansiedade no mercado, uma vez que o mercado ainda tem muitos ajustes para serem feitos, né? Então, a gente viu que realmente o mercado segurou, a taxa de juros aumentou significativamente e o cliente acabou, de fato, aguardando para entender qual era o nível de custo financeiro que ele estaria conseguindo obter para os seus financiamentos, né? Que, fazendo um parênteses, o mercado de crédito privado na Argentina, ele acabou, de fato, também se recuperando. A gente vê uma maior disponibilidade dos bancos locais em prover crédito para financiamento de ônibus, o que é super positivo quando a gente pensa aí nessa demanda reprimida. E o que a gente vê, então, agora daqui para frente? As eleições, de fato, essas a níveis nacionais, elas vieram mais positivas do que era esperado, né? Não é por nada a gente vê nesses últimos dias aí o índice Merval subindo para um dos maiores patamares de subida num dia só, nos últimos 30 anos, mas o ponto ainda a Argentina, ela sim demanda cautela quando a gente fala de um cenário de sustentabilidade desses volumes no médio e longo prazo, porque ainda depende de o risco do país cair, o cenário a Argentina conseguir aceder a créditos internacionais e poder dar, de fato, liquidez em dólar para os investidores locais e estrangeiros que queiram entrar na Argentina, né? Então, de fato, a gente enxerga assim, carteira até o final do ano muito boa, o cenário é positivo para que o governo continue fazendo os ajustes macros que ele ainda precisa fazer para reduzir o custo argentino, né? E dentro de um cenário muito mais favorável do que ele tinha nas melhores previsões de pré-eleitoral, agora ele vai conseguir, de fato, acreditamos, fazer os movimentos e a gente deve ver uma Argentina começar a se recuperar, né? Dentro desse contexto aí, desse próximo ano. O rodoviário ainda vai continuar sendo, talvez, o carro-chefe daquela operação, né? Pela essa demanda reprimida, mas já começa a olhar que aí começa a se ter um mercado de ônibus urbanos que poderá também aí ganhar algum fôlego dentro desses próximos meses, né? Então, de fato, a gente vê que o cenário de Argentina ele está mais
favorável do que nós tínhamos desenhado e, de fato, a gente vê que, pelo menos nesse curto espaço de tempo, a carteira ela está bem desenhada lá até o final do ano. Falando um pouco de eficiência, eficiência a gente está num cenário muito alinhado àquilo que o André comentou há pouco, né, respondendo ali a Fernanda da XP, quando a gente falou de termos hoje o quadro que precisamos para rodar com a carteira que temos e também para uma carteira projetada, né, aí para o próximo exercício. Então a gente começa a ver que, de fato, quanto mais tempo a gente consegue manter o colaborador aqui conectado com a empresa, melhor é a performance, uma vez que é um produto que demanda um nível de conhecimento manual muito significativo em função do nosso alto nível de customização. Então, essa é aquela eficiência que a gente já desenhava lá atrás, que à medida em que tivéssemos aí, então, maior idade média do nosso time em fábrica, a gente conseguiria alcançá-la. Esse resultado, ele deverá, ao longo do tempo, claro, trazer melhores frutos na medida em que a gente consegue estruturar e manter o mix, né? Tu colocasse aqui um ponto importante, a questão aí relacionada a um período de sazonalidade que possa vir a ter nesse início de ano que vem, mas para isso a gente também se prepara com alavancas internas do ponto de vista de férias e outras medidas que a gente consegue, pelo menos, sustentar o quadro e, ao mesmo tempo, né, manter pelo menos a capacidade, esperando aí sinais de maior aquecimento de demanda e frotas de veículos mais pesados. Então, para esse cenário que nós temos hoje desenhado, a gente sim consegue trabalhar com essa eficiência dentro de alavancas que nós temos, que nos permitem, de fato, estar organizando a mão de obra no tempo. Perfeito, muito obrigada. Nossa próxima pergunta vem de Luísa Mussi, do Banco Safra. Senhora Luísa, o seu microfone já está liberado. Obrigada pelo espaço aqui. Se vocês puderem me ajudar a entender um pouco melhor a dinâmica de rodoviária no mercado doméstico nesse trimestre, principalmente em relação à precificação e mix ali. Como foi a precificação nesse trio, mix versus o ano passado, né? E também qual que seria a visão de vocês, principalmente acho que de preço aqui para frente. Obrigada. Oi, Luísa. Obrigado pela pergunta. A gente observa que o mix subiu em sequência do primeiro trimestre 25 até o terceiro trimestre 25, melhorando do ponto de vista de valor agregado por produto, tá? Então, é natural ter essa sazonalidade, onde você começa em volumes mais fortes com fretamento, são carros menores, de menor valor agregado, primeiro trimestre, e aí vai equilibrando o mix no segundo trimestre, já com carros mais pesados, viagens de longa distância, carros de turismo, e aí esse mix fica muito semelhante, metade da carteira de fretamento ou leve, metade carros de turismo de longa distância pesados, e no terceiro trimestre a gente já viu esse movimento pendendo para o pesado, que também é a tendência do quarto trimestre. E aí, com carros mais pesados, você tem um preço médio maior, justamente pelo valor agregado de cada produto. E a tendência na forma como o André comentou, a gente deve ter o respeito à sazonalidade já no começo de 2026, vai respeitar de novo esse movimento. Terceiro trimestre de 25, quarto trimestre de 25, um mix mais pesado. Primeiro trimestre de 26 já volta um equilíbrio maior com fretamento, e aí ao longo do ano, segundo trimestre melhor que o primeiro, terceiro melhor que o segundo, respeitando de novo a sazonalidade que a gente teve em 2025. Boa, obrigada. Nossa próxima pergunta vem de Gabriel Tinen, de Santander. Senhor Gabriel, seu microfone já está liberado. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço. Uma primeira pergunta mais vinculada aqui, se vocês puderem comentar ainda sobre a sustentabilidade de volume do lado de exportação, né? A gente viu que a Argentina teve uma colaboração relevante, mas também ouvi sobre os outros países na América Latina, um pouco desse espaço aqui para exportação em linhas gerais. E o segundo ponto aqui, que vocês comentaram um pouco sobre
oportunidade, né, de crescer no mercado europeu, né, homologação ali para vendas no quarto trimestre de 26 e eventualmente 27. Só entender um pouco as oportunidades que vocês estão vendo nesses mercados, um pouco mais sobre isso seria ótimo. Obrigado. Gabriel, obrigado pela pergunta. A gente vê o seguinte no mercado internacional, o G8 ele foi lançado e ainda vem sendo apresentado em alguns mercados, o que acaba sendo um pilar importante de vendas desse produto. Vamos lembrar que foi um produto que a gente lançou em 2021, vendemos até o momento mais de metade de 21, mais de 5 mil unidades, mais de 1.500 unidades exportadas. Foi sim um dos fatores da nossa virada como empresa pelo produto, pelo valor que ele entrega no mercado. Fizemos um lançamento recente dele na Austrália, fizemos um lançamento há pouco tempo na África do Sul. Tá? Então, ele é um produto também que está se expandindo no cenário internacional e será, assim, uma das razões de crescimento da empresa. A gente, sobre renovação de frota, sempre vem falando que todos os países estão com um processo tardio de renovação. Eu acho que o Brasil acabou se antecipando um pouco frente a outros países nesse processo de renovação. Então, a gente ainda vê bastante espaço, tá? A gente vê diversos mercados, fora aqueles que a gente já falou sobre fábrica, oportunidade de renovação na Argentina, oportunidade no mercado mexicano, no mercado que a gente tem uma concorrência direta, principalmente de europeus que têm bases produtivas ali. Nós lançamos também uma versão do Paradiso 1350 G8 naquele mercado. Então a gente vê mercados que foram bons esse ano, mas com potencial ainda de renovação. Estamos falando em Chile, estamos falando em Peru. Então tem diversos mercados que a gente enxerga essa oportunidade. E eu diria isso, tá? Os grandes fatores, para tentar simplificar essa conversa, os novos produtos e o valor que eles entregam, G8 sendo o grande fator de diferenciação, a renovação de frota, que é uma oportunidade de realmente continuar acontecendo, porque a frota se envelheceu em diversos países. E, por final, a concorrência, o cenário competitivo, onde a gente vê a Marco Polo saindo mais fortalecida do que os nossos concorrentes. Aqui não estou falando só de Brasil, estou falando em outros mercados principalmente, e dei exemplos durante a nossa fala de África do Sul e Austrália, mas a Marco Polo sai mais fortalecida que outras empresas nesse cenário, o que abre mais oportunidades de ganho de market share. Europa, a gente lança o produto agora para o mercado italiano e francês. A gente começa o nosso processo de entrada na Europa através da Volvo. Por quê? Porque a Volvo era uma empresa que produzia ônibus completo e passa a oferecer agora só o chassi e busca um parceiro forte de carroceria para a manutenção de market share que eles tinham no ônibus completo. Então a gente começou por esses dois mercados. Enxergamos outros mercados com oportunidade de expansão. O mercado de Portugal e da Espanha são dois mercados que valorizam a compra separada, chassi e carroceria. Então são mercados que nós também vamos trabalhar. E sempre nesse modelo de ter a solução preferida de carroceria, entender bem o mercado. O movimento que foi feito nesse momento é um movimento comercial. Nós não estamos falando em uma base produtiva instalada lá. Fizemos as contas para conseguir chegar competitivo nesse mercado. E é o início de um retorno à Europa, que é um mercado grande e que passa pelo mesmo cenário, né? Um cenário onde menos competidores trabalhando o lado da carroceria, entenda-se nesse exemplo Volvo e Scania, que deixaram de produzir carroceria, e um represamento de compras. Hoje, a carteira de pedidos, a capacidade de entrega dos players que ali estão, já é para 2027. Então, ali, acho que esse cenário de carteira longa e a saída de alguns concorrentes do segmento de carroceria nos motivaram a retornar ao mercado europeu depois de tantos anos e, claro, no mercado competitivo bem distinto do que era lá atrás. Nossa próxima pergunta vem de Marcelo Mota, da JP Morgan. Marcelo, seu microfone já está liberado. Oi, bom dia. Duas perguntas rápidas também, um pouco para a questão de CapEx, enfim, vocês têm algum update relevante aí do que vocês estão planejando investir o ano que vem, entender quais as frontes, enfim, onde esse capital poderia ser alocado, e também update de caminhos da escola, né? Estamos chegando aí nos últimos 2 meses do ano, né? No release vocês falam que vocês esperam, né, o leilão para acontecer até o final do ano, só ver se vocês têm algum detalhe maior de data, volume, preço, enfim, o que vocês puderem dividir com a gente aí de update do programa. Obrigado.
Bom dia, Marcelo. Obrigado pelas perguntas. Eu começo aqui falando sobre CAPEX, né? Então, o horizonte que a gente vem, de fato, compartilhando com vocês é que os investimentos da Marco Polo esse ano e no ano que vem se mantenham ao redor de 350 milhões, né? A gente está falando aí de um investimento em portfólio de produto, e uma série de atualizações de máquinas e equipamentos que a gente tem colocado em prática, buscando cada vez mais fortalecer a competitividade da empresa, né, dentro daquilo que é possível, dentro do nosso processo produtivo, trazer mais automação, trazer produtos que a gente consiga ter um nível de repetibilidade mais avançado e, claro, sempre pensando também em trazer soluções em tecnologias de materiais que possam efetivamente agregar valor, né, para os nossos clientes e conseguir sustentando aí efetivamente o nosso patamar de preços e margens em relação aos nossos produtos. Então, esse tem sido aí o nosso roadmap de investimentos e passo aqui para o Eduardo para falar sobre o caminho da escola. Oi, Marcelo. Sobre o caminho da escola, a gente aguarda a publicação do edital da nova licitação para qualquer momento. Então, ao longo desse quarto trimestre, a gente está na expectativa da publicação. Em geral, 15 dias depois da publicação do edital é realizada a licitação, que pode acontecer a qualquer momento, então. A gente ainda tem as adesões da licitação de 2023 em andamento, e isso faz com que a gente já tenha entregas também no começo de 2026, vinculados ainda à licitação de 2023. Perfeito. Muito obrigado, gente. Bom dia. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Pablo para que faça as considerações finais da companhia. Bom, agradeço a todos pela atenção e pela presença na nossa conferência e aqui a gente se mantém à disposição e também disposto aí a estar conversando com vocês dentro dos nossos canais de RI. Então, muito obrigado e um bom final de semana para todos. A conferência está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.